Olá, aqui é a Keila e nesse vídeo a gente vai continuar a nossa minissérie sobre topografia, onde a gente está vendo então conceitos básicos que são utilizados para a gente realizar aqueles desenhos dentro do Revit, utilizando bases do AutoCAD e de algumas fontes online que a gente consegue acessar também. Aqui a gente vai ver como é que funciona um teodolito caseiro, aqui lá feito com transferidor, e como é que a gente calcula, né, com base nele também. Os mesmos conceitos que a gente utiliza, mesmo que seja num equipamento caseiro, são os mesmos que são utilizados também para a gente fazer o levantamento com um equipamento muito mais preciso, que inclusive a gente tem hoje em dia. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Então, primeiro, para você tentar realizar essa atividade, você pode voltar inclusive a esse vídeo, você pode pausar também a qualquer momento, mas para você tentar realizar essa atividade vendo esse vídeo, você precisaria de alguns equipamentos, alguns utensílios. Então, para fazer o teodolito caseiro, de preferência, inclusive, tenta fazer em dupla, em medição, você e um colega, mas cada dupla, neste caso, então, precisaria de pelo menos um transferidor, se cada pessoa da equipe quiser fazer um para si mesmo, então um transferidor para cada, mas precisaria de seu transferidor aqui lá de 180, é o mais simplesinho, mais baratinho que existe. Você precisaria de algum elemento que funcione como um canudo rígido, que vai ser utilizado para fazer a medição. Pode ser o tubo de uma caneta Bic, pode ser aqui um papel enrolado de modo bem rígido também, né? Também funciona. Se você for fazer esse que tem base, pode ser então a tampa de garrafa para prender esse tubo rígido, o parafuso para você conseguir girar essa tampa de garrafa e também o papelão, ou madeira ou alguma outra coisa para funcionar como base. Para passar o parafuso nessa tampa de garrafa, você precisaria de um isqueiro, né, para aquecer o parafuso e transpassar ele ali na tampa de garrafa. Agora, se você for fazer o teodolito mais simples, daí o mais simples você precisaria ainda assim de um barbante, daí precisaria de fita crepe e um peso, pode ser uma borracha branca de apagar, né, lápis, um pezinho qualquer ou algum recurso semelhante, podia ser até o carretel do barbante se você tiver ele vazio. E também você precisaria de ter necessariamente uma trena e calculadora científica, que pode ser inclusive a do seu celular. Eu vou mostrar aqui, eu uso essa calculadora aqui de celular, que você pode procurar na sua Play Store como CalcS, é esse aqui que eu uso. E aqui então, além é claro, do equipamento para montar o teodolito caseiro, você precisaria então de uma trena e a calculadora científica para ter a facilidade na hora de calcular. Primeiro, só para a gente parar para pensar, o teodolito, mesmo que seja esse da versão caseira, teodolito, inclusive a gente vai simular isso com o transferidor, né, fazendo um teodolito caseiro. O teodolito propriamente, ele é um instrumento óptico usado por engenheiros, agrimensores, topógrafos, técnicos do setor e também pelos antigos navegadores para medir os ângulos horizontais e verticais e com isso calcular as distâncias que são mais difíceis de acessar. No intuito de demonstrar aplicações práticas e cotidianos, a gente, neste caso então, faria esse projeto, que é o teodolito caseiro, voltado para a construção e manuseio de um instrumento mais simples. Daí ele vai, logicamente, ter menos precisão do que o teodolito profissional, mas ele pode ser utilizado para auxílio no cálculo de medidas e também para resolver problemas por meio de conceitos básicos de trigonometria. Então, tem gente que talvez já tenha feito, né, montado ele em algum momento, né, talvez no ensino fundamental, ensino médio, porque ele é bem simplesinho e ajuda a gente a entender alguns conceitos, né, por que a gente faz o seno, né, também, mesmo tendo um equipamento que teoricamente mediria, né, para você o ângulo, né, então a gente faria aqui na sequência, inclusive algumas demonstrações. Primeiro, como é que a gente montaria, né, logicamente ele. Se for o teodolito sem a basezinha fixa de apoio, você vai segurar ele ali na altura do seu olho. E para isso, você precisaria de ter o barbante, né, a haste, que pode ser essa haste de metal, pode ser o tubo de uma caneta Bic, pode ser o papel enrolado de modo bem rígido também, né, o barbante, e um pezinho para você colocar ali depois para esticar esse barbante. Pode ser, neste caso aqui, é uma borracha branca de apagar lápis. Então você pode primeiro amarrar esse barbante bem no meio do canudo, daí depois de dar o nó você prende com fita crepe para não sair do lugar.
Então você amarra o barbante aqui no tubinho primeiro e depois prende esse tubinho, né, o meio coincidindo com o meio do transferidor. Se você olhar o transferidor, ou ele tem um pinguinho, um risquinho, uma marquinha qualquer que sempre marca bem aqui no meio, coincidindo aqui com 90 graus. Então você vai ter que ter o barbante bem travado, bem fixo ali no meio do canudo, para coincidir depois com o meio desse transferidor. Daí coincidiu, você prende ele direitinho ali com fita crepe. Prendeu o canudo com barbante, com fita crepe coincidindo no centro. Na sequência, onde está fixo o nó do barbante, você pode prender o peso depois, amarrar ali no barbante. Daí pode ser uma borracha branca, um novelo de carretel do barbante, ou qualquer outro elemento que ajude a esticar, a atirantar aí esse barbante. E fora isso, você tenta trazer o canudo mais ou menos na direção do seu olho destro e faz a mira para o topo de algum objeto. Você pode ver se o peso está funcionando para tracionar o barbante e marcar o ângulo com o transferidor. Quem não sabe, nunca parou para pensar, né, qual que é o seu olho destro, você pode delimitar uma região, né, pode fazer igual o pessoal vai bater ali uma fotografia, né, também, ou então faz nem que seja uma bolinha e daí você pisca ali seu olho, é esse meu olho destro ou é esse meu olho destro? Tenta olhar exatamente, né, por essa região restrita e mira alguma coisa um pouquinho mais distante, né? Pode ser a maçaneta da porta do quarto em que você está, que olhando dentro dessa região restrita, o objeto continua no lugar. Daí nesse caso, esse é seu olho destro, aquele lá que parece que puxa para fora, né? Toda vez que você mira um objeto, daí você fecha aquele olho e parece que ele sai ali o objeto do lugar. Então esse aí que ele puxa, né, da região enquadrada não é o seu olho destro, não seria o melhor olho para você utilizar para fazer essa medição. Ainda mais que você vai trazer ele bem pertinho do teu olho, de preferência assim, claro, né, o seu olho destro, para distorcer menos a precisão. Ele por si só, esse teodolito caseiro, já tem menos precisão do que um teodolito profissional. Daí de preferência então, né, usa o seu olho destro para ainda assim garantir que a medida esteja de acordo com aquilo que você queria aferir. E nesse caso, também, se fosse o teodolito com base de apoio, aquele lá que você pode apoiar numa mesa, pode apoiar numa cadeira, e inclusive ter certinho ali a altura, né, dessa determinada base. Tem gente que até constrói a base, ou usa a base de tripézinho de câmera também, por exemplo, daí podia ser, né, você pode adaptar de um apoio de... Hoje em dia existem vários, né, de apoio de celular, mas enfim, a gente pode no teodolito caseiro com base de apoio, fazer a montagem da base. Daí você monta ali a base em que vai ficar fixo o transferidor. Daí, por exemplo, é uma base que ela se parece com uma letra L ou com uma letra T. Você vai colocar algum elemento de trava para conseguir travar ele precisamente, perfeitamente no prumo. Depois você pode colar o transferidor retinho em relação a essa base. Você pode usar cola quente ou alguma outra cola de secagem rápida para prender o transferidor nessa base. E fora isso, aquece o parafuso, a ponta do parafuso com isqueiro e transpassa ele ali no centro da tampa de uma garrafa. E depois de transpassar, vê se você consegue atravessar essa base na vertical. Daí lembra que você tem que coincidir ele com a marquinha bem no meio da régua ali do transferidor. Daí trava com a arruela do outro lado esse parafuso, né? Não é para colar o parafuso tem que permitir giro. Daí você trava de alguma forma ali vice-versa do outro lado dessa base, esse parafuso, de modo a ele manter a mobilidade. Travou ele com a arruela, testa, né? Vê se o transferidor, ele travado, a tampinha gira. E daí testou se ela gira, daí agora prende com cola quente o canudo rígido. Pode ser o tubo de uma caneta Bic, pode ser um tubo de papel muito bem enrolado de modo rígido, pode ser até mesmo o corpo de uma caneta que não escreve mais, daí você pode utilizar ela. E testa girar o canudo e vê se você consegue girar e ela não tá bamba. Você consegue girar e deixar ela travadinha, por exemplo, para verificar e conseguir anotar qual que era esse ângulo. Tomar cuidado que o parafuso não pode ficar muito longe do centrinho, senão você vai distorcer ali a medição. E o canudo na horizontal tem que estar perfeitamente aqui ligando o 0 com 180, senão também, né, você não vai ter o funcionamento adequado desse tipo de teodolito montado com transferidor fixo em base. Da mesma forma, se você não conseguisse atirantar o barbante direitinho desse outro teodolito caseiro, e se o canudo rígido não tivesse precisamente fixo aqui no meio da marquinha, né, provavelmente ele também não funcionaria direitinho. Então esses seriam os dois motivos pelos quais geralmente a medição está falhando, mesmo eu fazendo o procedimento de medição com teodolito caseiro de modo correto. Provavelmente você deslocou em relação a centro e em relação ali ao 0,180.
Então, testa realizar depois, antes de começar a fazer uma medida mais séria, com relatório, você testa medir com pelo menos 3 medições diferentes, preferencialmente com medidas que você conheça, antes de fazer medições para distâncias que você desconhece. Né? Rabisca croquis e, neste caso, também faça um pequeno relatório, qual que foi o objetivo desse croquis e dessa continha que você fez na sequência. Então, se for o teodolito preso, né, com base de apoio, é o teodolito caseiro que o transferidor está fixado, travado ali na base de apoio, e ali a tampinha de garrafa ela gira com esse canudo rígido. Daí você vai fazer a visada para ver se o canudo ele se alinha com, por exemplo, o topo de uma porta, que é uma medida que você conhece, a parte de cima da cabeça de um colega que você conhece a altura, ou qualquer outra medida que você conheça. Daí você fez essa medida do teodolito caseiro com base de apoio, daí você marcaria, por exemplo, se aqui foi 30 graus, que marcou aqui no transferidor, você escreve, né, que vai ser ali o seno, que nesse caso, né, o ângulo que você obteve aqui foi o de 30 graus. Se for o teodolito caseiro sem a base de apoio, daí neste caso você teria que fazer um ângulo complementar, né, como assim? É que você vai ter que girar, né, o canudo ali para coincidir, por exemplo, com o topo daquela porta também. Daí coincidiu, o barbante ele funciona como um tirante que prende aquele peso. Quando você pegar e com o teodolito caseiro ali na altura do teu olho, você conseguir virar e verificar ali é a ponta da porta, por exemplo, nesse caso você já com outro dedo trava o barbante em relação ao transferidor e verifica qual que é o ângulo que você mediu. Porque, na verdade, você precisaria desse ângulo em relação a 90 graus. Lembrar que ele paradinho, ele estava aqui no 90 graus. E quando você girou, você formou esse ângulo aqui de 30. Né? Geralmente, o transferidor, ele não mede daqui em direção a 30. Aqui está escrito, geralmente, 90. Então, você vai ter que fazer a conta 90 menos, por exemplo, o ângulo medido 60. E aqui a gente teria que escrever no relatório que é 30 graus, né? Porque é o ângulo que está acontecendo bem aqui. Seria 90 menos o 60 que está marcado aqui em relação ao zero, 90 menos 60, a gente anota o ângulo de 30, neste caso aqui. Esse aqui tem a vantagem de maior mobilidade, né? Você pode andar e faz ali a medida, anota, né? Lembrando que é 90 menos o ângulo que você mediu. Se fosse uma visada aqui para baixo, daí seria 180, provavelmente, menos o ângulo que você mediu, já que ele passaria para cá. Isso se você fizesse a conta em relação ao 180. Se não, se você contou o 0,90, já que o transferidor geralmente ele tem 0,90 e 0,180, tanto no sentido de vai como no sentido de volta, eu acho que geralmente você usaria o número menor, né? Por isso que eu coloquei 90 menos o ângulo que você mediu. Nesse exemplo, para ficar igualzinho, ficaria dessa forma então, 90 menos 60 daria 30. Daí você anotaria 30 ali na folha de papel para ter esse ângulo. Se inclinou para baixo, provavelmente estaria o ângulo mais ou menos aqui, também seria esse 90 menos aqui a medida do 0 até o 60. Né? Tem 60 desse lado, tem 60 desse lado de cá também. Então, para montar o relatório do teodolito caseiro, após testar o seu equipamento caseiro e, se necessário, fazer ajustes dele, por exemplo, eu percebi ao medir uma medida que eu conhecia que o fato do centro, né, do parafusinho ali do teodolito com base, ele está ligeiramente fora do lugar, ou o canudo, ele não está pegando do 0 até 180, daí ele distorce bastante ali a medição. Ou então o pezinho ali que era para te tentar puxar ali o barbante, ele não é suficiente, né? Ou então o canudo que eu usei para ser o canudo rígido, ele era de papel, só que ele está não tão rígido assim, ele está envergando, né? Esse tipo de situação. Então faz a correção necessária no seu equipamento e depois você poderia fazer 4 medições diferentes de distâncias que você desconhece. Daí você pode realizar ela com croquis esquemático, né, um rabisco esquemático daquilo que você buscou medir, igual a gente tem aqui essas referências, essas imagens. E daí dica, para ficar mais fácil de você lembrar depois, você pode até mesmo, se você quiser, fazer o croquis com base em foto feita no dia com o celular. Então, às vezes, o croquis que você fez, tipo a letra, né, de pessoa que não escreve com letra tão bonita assim, na hora você lembra, depois não necessariamente. Então, se você quiser fotografar com o celular, também pode, né, para utilizar como auxílio. Para ficar mais facinho, você pode fazer uma medição por página. Se fosse fazer, então, 4 medições, seriam 4 páginas no total. E escreve junto com esse croquis o enunciado, ou seja, o que você buscou medir, né? Qual foi o objetivo de você se dar o trabalho de fazer esse processo, né? O objetivo foi medir a altura, foi medir a distância, né? Qual que foi o objetivo dessa medição? Daí, geralmente, uma distância você conhece, a outra, vice-versa, você não conhece. Por exemplo, aqui a medição
eu conheci essa distância aqui no chão, o cateto que é adjacente, mas essa medida aqui da altura eu não saberia dizer. Geralmente vai ser tangente, principalmente que você vai trabalhar com teodolito caseiro, onde ou o cateto oposto, nesse caso aqui a altura, ou o cateto adjacente, um deles você conhece e o outro não. E o ângulo você está medindo com o teodolito caseiro, então você consegue fazer essa continha na sequência. E vamos lá, lembrar também que tem na medição tem a altura, né, do equipamento, a altura do teodolito para você considerar. Então, primeiro você faz o cálculo para verificar a altura com base no ângulo medido e a distância horizontal com a trena em relação ao objeto. Daí não se esquece sempre de somar a altura do teodolito, a altura em que está ali a hastezinha do centro ali do transferidor, e em relação ao solo. É que você vai ter que medir, você vai medir, por exemplo, nessa área aqui, essa alturinha. Mas depois você tem que ter a altura aqui da base, né, para somar, para você ter, por exemplo, a altura total dessa pessoa. E para calcular a distância na horizontal, né, em vez de verificar a altura, você vai ver a distância no sentido da horizontal, você faz a medição da altura de um objeto, da altura você conhece, a distância na horizontal não, você mede ali o ângulo na mira do transferidor, e não se esqueça de levar também em consideração a altura do teodolito caseiro em relação ao solo. Daí percebe que nesse caso a hipotenusa é até de certa forma menos relevante. Por isso que sempre você vai usar a tangente, né? Uma dos catetos você conhece e o outro você desconhece, ou vice-versa. Então nesse caso a hipotenusa é mais para, na verdade, você formar o ângulo do que propriamente para você descobrir aqui a medida. A hipotenusa é menos relevante, então você usa a tangente. Tangente que é sempre igual ao cateto oposto, dividido ali pelo cateto adjacente. Daí, seja aqui para calcular a altura, seja para você calcular a distância na horizontal. Então, na sequência, a gente tem algumas sugestões de medições. Se isso aqui fosse feito, por exemplo, num ambiente de sala de aula, a altura do seu colega daí você poderia medir. A altura ok, largura, você provavelmente seria expulso dessa sala de aula, mas a altura é tranquilo. E daí a altura da parte mais alta da lousa da sala e da parte mais baixa dela, também em relação ao piso acabado, né? Você poderia medir dessa base até essa parte aqui de cima, né? Daí sempre em relação ao chão. Daí, do fundo da sala, você poderia descobrir o pé direito útil na região da frente da sala, né, dependendo, é claro, do tamanho da sala. Da porta de acesso da sala, você poderia tentar verificar a largura da sala e depois você poderia verificar o comprimento da sala. Claro, dependendo de onde fica essa porta de acesso dessa sala, senão talvez você teria que mudar de lugar onde você vai estacionar seu equipamento caseiro. Você poderia também verificar a altura do peitoril da janela e também, na sequência, verificar a parte mais alta dela. Ou então ali, por exemplo, o projetor da sala, que tem ali um determinado número ali da sala, daí você anota, que fica localizada no determinado andar que você anota também. Daí esse projetor está localizado em que altura? Daí você teria que medir a distância que você conhece entre o seu teodolito e esse projetor, e a altura em relação ao piso você poderia descobrir, por exemplo. Aqui a gente tem exemplos de cálculo, é claro que você pode sair medindo, mas eu deixei aqui exemplos já calculados para ficar mais fácil de conferir. Então, buscando medir o pé direito, o teodolito caseiro foi apoiado sobre uma cadeira de 50 cm de altura, posicionada na soleira de uma porta, e depois a mira foi realizada para o forro de uma sala com o pé direito muito alto. A distância horizontal do comprimento da sala foi de 10 metros e o ângulo verificado foi de 23. O cateto oposto, que eu não sei, mas ele seria resultante desse valor aqui, considerando também, né, somando aqui a alturinha da onde a gente colocou aqui na cadeira, né, de 50 centímetros, esse equipamento caseiro. Então, na sequência, a gente poderia usar a calculadora para descobrir que tangente de 23 é 0,424. Que a gente pode multiplicar por 10 para ter como resultado o cateto oposto. Só que daí não esquece que, além de você fazer a conta desse triângulo, resolveu esse triângulo aqui do cateto oposto que você descobriu, você teria que somar também mais, no finalzinho, mais a altura ali da base. A base, nesse caso, que era a cadeira de 50 centímetros. Portanto, o pé direito, nesse caso, você teria esse resultado, mais 50 centímetros, seria um pé direito de 4,74. Se você quisesse, você poderia fazer também com calculadora científica, que eu vou puxar aqui. Daí eu trouxe aqui a minha calculadora científica, que eu estou espelhando do meu celular. Se eu pegasse e colocasse aqui a tangente de 23 graus, eu teria então esse valor,
que já está aí, né, de 0,424. A medida aqui do cateto adjacente eu já conheço. Esse cateto adjacente é de 10 metros. Então, lembrar que tangente é cateto oposto ali dividido pelo cateto adjacente. Então, seria a tangente de 23, que é igual o cateto oposto, que eu vou descobrir, dividido pelo 10 metros. E esse 10 metros, se passa dividindo, se está dividindo aqui, passa multiplicando, vice-versa do outro lado. Então, seria esse valor multiplicado aqui pelo 10. E, fora isso, a gente teria que lembrar que depois, por último, você tem que somar aqui a altura. Se eu quiser continuar a fazer a continha aqui na calculadora científica, eu posso pegar e aqui fechar a sentença. Voltar aqui desde o comecinho. Aqui vou colocar o parênteses também. E aqui eu vou somar mais a altura ali da base. Que então a gente teria a conta aqui certinha, né, 4,74, que eu anotaria no final. Então, se eu quisesse colocar a fórmula, exatamente a fórmula que eu coloquei ali na calculadora científica, seria a tangente do ângulo de 23, multiplicado ali pelo cateto adjacente, né, já que antes ele estava multiplicando, já que antes ele estava dividindo, ele passa aqui multiplicando, mais tudo isso daqui você resolve primeiro, mas você soma ali no finalzinho a altura aqui da base. Então, a gente poderia pegar e anotar aqui. Isso aí seria para quando eu quero descobrir a altura, que seria o uso mais comum desse teodolito caseiro. Nessa altura aqui de 4,74, dessa sala com o pé direito muito alto, seria mais difícil de você conseguir esticar ali a medida e tentar propriamente medir a altura. Mas a distância, provavelmente você conseguiria puxar a trena ali no piso dessa sala. Agora vamos dar sequência no outro exemplo. Outro exemplo de cálculo. Buscando se medir o comprimento da lousa, né, eu quero descobrir aqui esse comprimento da lousa, daí o teodolito foi apoiado sobre a régua de apoio do giz apagador, que fica aqui bem na base dessa lousa. E a mira foi realizada para o topo da lousa, para esse topo dessa lousa. Com a trena foi verificada a altura da lousa. A altura da lousa como sendo igual, né, foi medida aqui, sendo igual ao em 20. Do eixo teodolito para a base da lousa, do eixo para a base, no apoio do apagador, foi medida a altura de 0,15. Então, esse teodolito é um teodolito caseiro com base, e essa base, em relação a onde fica a fixação dele, aqui na base da lousa, tinha uma altura de apenas 15 centímetros, conforme esse croquis. Então, o comprimento da lousa é D, né, comprimento eu vou descobrir, sabendo apenas aqui a altura que era mais rápido de medir. Lembrar que a altura da lousa, a altura total, era de 1,20, porém a alturinha do teodolito era de 15 centímetros. Então, a altura que eu conheço é igual a 1,20 menos o 15 centímetros, que vai dar a alturinha do triangulinho, que é onde eu vou fazer a medição do teodolito. Essa alturinha aqui seria de 1,05. Então, eu posso puxar aqui a calculadora. O ângulo aferido aqui foi de 16 graus e meio. Puxei aqui a calculadora científica aqui de volta, e aqui a tangente seria de 16,5 graus, 16 graus e meio, que foi medida ali no transferidor, que nesse caso a gente teria ele igual ao cateto oposto, que a gente conhece de 1,05, a gente já calculou aqui, dividido pelo cateto adjacente. Se a gente pegar esse valor de tangente, que é igual esse valor dividido pelo cateto adjacente, lembrar que divisão passa vice-versa ali multiplicando. E aqui ele trocaria denominador. Então, aqui só para ficar mais fácil, eu vou escrever exatamente essa sentença aqui do lado, que seria a tangente de determinado ângulo, que seria igual o cateto oposto, que a gente conhece, a gente fez aqui a conta, né, 1,05, que a gente vai dividir pelo cateto adjacente. Lembrar que o processo contrário ao da divisão seria a multiplicação. Daí, na sequência, a gente poderia pegar aqui tangente desse determinado ângulo, multiplicado pelo cateto adjacente, que é igual a 1,05. E se a gente fosse depois passar o contrário, né, da multiplicação, é ali a divisão, então cateto adjacente é igual a 1,05 dividido pela tangente desse ângulo, que é o que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer também com a calculadora científica para ficar mais fácil de a gente observar. Daí, eu limpei aqui a calculadora científica e trouxe ela para cá. E aqui eu tenho, então, a tangente
de 16.5, 16,5, que foi medido ali no transferidor do teodolito caseiro. Acho que eu coloquei aqui um a mais. Eu vou deletar, ok? Tangente 16.5, que é igual a 0,296. E que daí, neste caso, eu vou pegar esse resultado que vai ser dividido aqui pelo 1,05 que eu conheço, que era ali o cateto oposto do triângulo medido. Então, vou colocar aqui 1,05 e vou colocar aqui o dividido pela tangente desse determinado ângulo, que é igual o cateto adjacente. Daí, neste caso, a gente teria exatamente essa fórmula que a gente poderia pegar e escrever também para obter o resultado de 3,54. Se quisesse colocar milímetros, 3,544. Aí, beleza, vamos dar sequência aqui. Esse foi um outro exemplo. Daí, na sequência, ao mirar o teodolito caseiro, esse é um outro exemplo, para o topo de uma caixa d'água de uma escola, na calçada, sem entrar nas instalações da escola, duas medições, também chamadas de tiros, foram realizadas a partir de duas distâncias diferentes, conforme esse croquis. Qual é a altura da caixa d'água da escola? A pessoa aqui com um teodolito que fica na altura do olho, inclusive, a pessoa que estava aqui na calçada, sem entrar ali na escola, pegou e mediu em direção ao topo da caixa d'água esse ângulo e anotou no croquis. E depois atravessou aqui a rua e do outro lado da rua, ainda com o teodolito ali na altura do olho, daí mediu esse ângulo em relação à caixa d'água, esse ângulo de 39. Mediu a distância ao atravessar a rua onde ele tinha medido antes em relação a onde ele mediu depois, mediu essa distância de 5,5 metros. Então, aqui se a gente começasse desde da primeira medição, seria a tangente de 48 graus, que é igual, aqui lembrar que é o H1, é onde está o triângulo. Depois no finalzinho, não esquece de considerar a altura 2, é 1,5 m ali, a altura do teodolito ali no olho. E lembrar que a altura total seria o H1, né, mais o H2, a altura aqui primeira e essa segunda altura também. Quando a gente tem a tangente desse ângulo de 48, é igual ao H1 sobre aqui essa distância x que eu não conheço. A tangente de 48, se eu pegar aqui a calculadora científica, daí a tangente de 48 aqui graus seria igual a 1,110, né, que eu peguei e anotei ali, né, 1,110. E nesse caso, 1,110, que é a tangente de 48, é igual, eu copio aqui H1 dividido por x, que eu posso usar essa sentença aqui, ou então, né, aquilo que está dividindo, passa multiplicando. Se eu quiser, eu posso então dizer que 110 multiplicado por x, ou seja, 110x, é igual a H1. Né? Se estava dividindo, passa multiplicando. 1,110x é igual a H1. Daí, se a gente tiver aqui a tangente de 39, que seria esse outro, então, que a gente gostaria de utilizar na medição, seria igual ao H1, a alturinha é igual, só que daí dividido por o cateto adjacente. O cateto oposto continua sendo H1, o adjacente, no entanto, é o 5,5 mais essa distância x. E tangente de 39, só puxar aqui a calculadora. Puxei aqui a calculadora, eu só vou apagar aqui e colocar a tangente de agora 39 graus. E a tangente de 39 graus seria 0,81, que é igual a H1, daí dividido por 5,5 mais x. Se está aqui dividindo, daí se é dividindo, a operação oposta para mandar para o outro lado, dividindo passa multiplicando. Então a gente copia o valor e multiplica por 5,5 mais x, que é igual a H1. H1, daí a gente vai copiar aqui a sentença, se quiser já pode multiplicar essa parte. H1, que na verdade é igual a esse valor aqui. H1 é igual a 1,110x, que a gente poderia então substituir aqui. Essa sentença, se você quisesse copiar, poderia, aqui da linha de cima, ou então já multiplica, né, 0,081 vezes x, 0,081x. E aqui a gente teria, né, o 0,08, vou deletar aqui, né, se a gente tivesse aqui o 0,81 vezes 5,5, é só para a gente colocar aqui na equação, seria o 4,455, que eu peguei e coloquei aqui. Que se a gente fosse passar aqui esse mais 0,081x ali vice-versa para o outro lado, né, da equação, do símbolo de igual, daí se estava maisinho, ele passou menusinho.
E se a gente fosse fazer 1.11 menos 0.081, 1.11 menos 0.081, que daria 0,3. Se a gente fosse fazer aqui o 4.455 dividido por 0,3, daí na sequência eu vou fazer aqui então 4.455 dividido por 0,3, a gente teria como resultado 14,85 é o valor do x, 14,85 é esse valor do x. Se eu for pegar então na sequência, voltando ali para aquela primeira conta, 1.11, eu resgato ali do comecinho, 1.11 que é igual a H1. Sendo que daí o x eu vou transferir para cá. Então a gente teria o 1,11x, né? Então a gente coloca aqui o valor 14,85, que daí na sequência a gente vai multiplicar vezes esse valor de 1.11. A gente teria esse resultado que é igual a H1. Daí esse seria o H1, então, que a gente teria bem nessa regiãozinha aqui. Só que H1 não é exatamente a altura, é só a altura dessa parte da medição no triângulo. A gente tem que somar mais a altura aqui do teodolito caseiro, esse resultado, mais aqui a altura do teodolito, que seria mais 1.5, que a gente teria então como resposta final aqui essa altura. E vamos para um último exemplo então. Aqui a gente tem a altura de um talude que deve ser medido, e para tanto o teodolito foi montado na base do talude em uma altura de 1,5 m, daí era um teodolito na altura do olho, e com ângulo de 45 graus em relação ao topo de uma baliza localizada na crista seria o topo do talude. Em uma linha reta, outra medição foi realizada conforme se croquis depois. Qual é a altura do talude? Então aqui a gente estava no pé do barranco, né, o pé do talude, e com ângulo de 45 graus a gente mediu ali a altura da baliza. A altura da baliza, que é H1, que é igual a uma altura de 3 metros, né, o topo da baliza, no topo da crista do talude. Daí H2 que a gente precisa medir, está bem aqui, né, em relação à altura aqui do olhinho da medição. E fora isso, a gente tem aqui em relação ao chão, a altura do teodolito, que é igual a 1,5 m. Então aqui para complicar a gente tem 3 alturas diferentes. Depois, andando 5 metros para trás, neste caso foi feita uma outra medição em relação ao topo ali da baliza. Lembrando que a gente tem essas 3 alturas, a altura da baliza, a altura que a gente vai ter que conhecer, né, a altura de Y, e aqui a altura do teodolito, que é 1,5 m. É um teodolito que estava na altura do olho, e o ângulo ali foi de 30 graus, segundo esse croquis. Então a primeira sentença aqui, né, a tangente 45, que é igual a cateto oposto, que seria H1 mais H2, e nesse caso dividido por x. A altura do teodolito a gente vai considerar depois para ficar mais facinho. Então, neste caso, a tangente de 45 é 1. Se eu quiser pegar aqui a calculadora científica para mostrar, daí peguei aqui a calculadora científica, vou limpar ela, e tangente de 45 graus é igual a 1. Aí, beleza, aqui é igual a 1. 1 que é igual à altura H1, que é 3, mais o y, que eu não conheço, dividido aqui pelo cateto adjacente, que seria x. Então, se a gente for pegar exatamente essa sentença e continuar, o x que estava dividindo, que passa multiplicando, x é igual a 3 mais y. Então, a gente para a continha por aqui, que mais para frente a gente vai recuperar para substituir o x. Daí, na sequência, a gente tem aqui a tangente de 30, que é igual ao cateto oposto, que é H1 mais H2, dividido aqui pelo cateto adjacente, né? Ou é o coca, né? Tangente igual ao coca. Oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente já tem aqui essa parte aqui do cateto oposto, o adjacente é 5m, mais aqui o x. Daí, a gente teria aqui a tangente de 30, que eu vou puxar aqui de volta a calculadora científica. A tangente agora é de 30, para eu recuperar. Tangente de 30, que é 0,577. 0,577, que eu peguei e copiei para cá. Que é igual a altura H1, que é 3, mais o y, que eu não conheço, dividido por 5 mais x. 5 mais x, sendo que x, na verdade, eu posso trocar. X é igual a 3 mais y. X aqui é igual a 3 mais y, que eu passo para cá. Daí eu vou fazer aqui uma distributiva. 5 é igual a 3 mais y, que eu passei aí. E o resto eu copiei aqui da sentença anterior. Então, 0,577, que é igual a 3 mais y, dividido por 5 mais 3, 8, mais y. E na sequência dessa linha, eu tenho aqui esse resultado, que o 8 mais y que estava dividindo, eu passo aqui multiplicando, que é igual, daí ele continua aqui o 3 mais y ali do outro lado. E se eu for multiplicar aqui de modo distributivo,
Eu vou voltar aqui a calculadora. Daí esse 0,577 que eu multiplico por 8, ele vai ter esse resultado 4,616, mais esse aqui eu copio, né, multiplicado ali por y, que é igual a 3 mais y. Então, se eu estava aqui com o 3 positivo desse lado, eu passo ele negativo, vice-versa para esse outro lado. Mesma coisa, se estava positivo desse lado, eu passo negativo ali para o outro lado. Então, esse 4,616 menos aqui o valor de 3 dá 1,616. Daí, desse outro lado, né, menos 0,577y, que a gente vai somar com mais um y inteiro, a gente teria 0,423 que a gente teria aqui de y. E a gente tem esse valor que está multiplicando, e o contrário da multiplicação é a divisão, então passa do outro lado dividindo. Então a gente teria aqui por fim, né, 1,616, que eu vou dividir 0,423, e teria esse resultado aqui de 3,82. E esse seria o valor do y. O valor do y eu já conheço. E o valor do x, né, seria esse valor mais y. Então, esse daqui, esse resultado, mais 3, que seria o valor do x. Que, inclusive, deixa eu só tirar a calculadora aqui da frente, que seria igual aqui o valor do x. Inclusive, já coloquei aqui 3 mais 3,82, que é o valor do x. Agora, como a gente já sabe a altura do talude, H2 mais H3, né, aqui o H2, e H2, agora a gente descobriu que H2, a gente já sabe que é 3,82, 3,82 mais 1,5 m aqui da altura do olhinho do teodolito é 5,32. Daí eu vou aqui puxar a calculadora de volta. Daí, além dessa conta aqui, se eu quisesse pegar aqui 3,82 mais 1,5, a gente teria aqui a altura de 5,32. E fora isso, se eu quisesse tirar a prova de tangente de 45 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, eu posso fazer também, né? A tangente aqui de 45 graus, que é igual ao coca, né? O cateto oposto, que é o 3 mais 3,82. 3 mais 3,82 dividido pelo 6,82. E repara que essa sentença também é igual ao tangente de 1. Então, a gente tirou a prova aqui, né, exatamente, para verificar se estava tudo certo mesmo. Aqui, realmente, né, o 5,32 seria a alturinha aqui total desse talude. Né, nada é quase 2 pés direitos, né, 2 pavimentos, né, se fosse equivalente a um residencial com nível até o próximo nível ali, de 3 metros. Então, nesse caso, você pode testar montar o teodolito, faça pelo menos 4 medições diferentes, inicie com uma medida que você conhece para conseguir conferir antes se você conseguiu montar de modo correto e depois você verificar se está conseguindo medir também depois de modo correto. Tem só uma observação de que esse teodolito caseiro, dependendo de como você montou, você vai perceber que a partir de uma certa distância ele perde um pouquinho de precisão. Daí, dependendo do teodolito ali que você monta na altura do olho, além dos 3 metros, talvez ele fique menos preciso. Você mede, um colega seu mede também, daí vocês vão perceber que dá um ângulo um pouquinho diferente e, por consequência, a conta daria um pouquinho diferente. Então, se você percebe que além dessa distância, por exemplo, ele tende a medir o ângulo com menos precisão, você evitaria usar ele para além dessa distância. Mas, no entanto, para distâncias mais pertinhas do que esse valor, que ele não perde tanto assim a precisão, você sempre poderia utilizar esse tipo de recurso. Que daí você saberia que para você, esse transferidor que você pode usar como teodolito caseiro, para até esse valor de precisão, ele até que estaria aceitável. Então, experimente montar seu teodolito caseiro, faça esse teste, bons estudos, bons projetos, mas a gente se vê então numa próxima.